Olá, bom dia. Amanhã, dia 1º, é a posse dos novos deputados estaduais eleitos em outubro do ano passado. A solenidade será realizada no plenário das deliberações, às 9 horas, na Assembleia Legislativa. Logo após a posse, os deputados irão eleger a nova mesa diretora. A previsão é que o deputado José Geraldo Riva seja reconduzido ao cargo de presidente da Assembleia e tendo Sérgio Ricardo como primeiro secretário. Confira o que será notícia no programa de hoje. Secretaria de Cidades funciona em salas emprestadas. Nós estamos trabalhando muito forte para que nós possamos instalar a Secretaria de Cidades com todas as suas atribuições. TCE tem sala na AGECOPA para acompanhar irregularidades. Cumprir o nosso dever de fiscalizar todos os recursos que são gastos no Estado. E Romilson Dourado alerta para um possível acidente ambiental. Há 30 anos, o córrego da Prainha foi canalizado e fechado. Durante todo esse período, não houve sondagem para saber como se encontra o estado erosivo do córrego. Duas secretarias de Estado foram criadas recentemente e estão funcionando de forma improvisada. Tudo foi feito a toque de caixa e sem nenhum planejamento. Um exemplo é a Secretaria de Cidades. A recém-criada secretaria, comandada pelo secretário Nico Baracate, ainda não tem prédio e funciona em salas emprestadas da Secretaria de Infraestrutura. A previsão é que nos próximos 30 dias ela seja transferida para a sede própria. Nós estamos trabalhando muito forte para que nós possamos instalar a Secretaria de Cidades com todas as suas atribuições. Isso não é um processo tão rápido e nem tão fácil. Então, nós estamos fazendo uma instalação gradativa, em virtude também das atribuições já terem começado e a gente está no dia a dia ajudando a resolver alguns problemas. A falta de estrutura física está impedindo que a Secretaria contrate o número de servidores necessários para realizar as funções. Conforme Baracate, muitos servidores que já atuam na Secretaria ainda estão localizados em outros prédios. Apesar da improvisação, o secretário garante que os trabalhos não estão sendo prejudicados. Nós estamos mexendo em várias secretarias e fazemos várias instalações. Nós temos algumas licitações importantes. Por exemplo, nós vamos construir a nova sede da Empaer. Que há uma orientação do governador Silval para que nós possamos fortalecer a agricultura familiar. Para fortalecer a agricultura familiar, nós precisamos aparelhar bem a Empaer através de uma estrutura sólida para que ela possa desempenhar bem as suas funções na questão do extensionismo. Nós vamos trabalhar e vamos construir alguns presídios no estado de Mato Grosso. Vamos trabalhar e construir algumas escolas técnicas, escolas estaduais. Então, as atividades são muitas e a gente está no dia a dia tentando implantar a secretaria e não deixar com que o Estado pare nas outras atividades aonde é obrigação nossa. A AGECOPA tenta se resguardar de todos os lados, após o Tribunal de Contas do Estado identificar irregularidades em alguns procedimentos licitatórios. Algumas licitações chegaram a ser canceladas pelas falhas encontradas. Para que isso não volte a acontecer, auditores do TCE estão trabalhando dentro da instituição. Assim, qualquer irregularidade é apontada antes do procedimento vir a público. Ao contrário do que ocorre hoje com outros órgãos estaduais e municipais, a AGECOPA terá 100% dos seus procedimentos auditados pelo TCE. Para o conselheiro, esta nova forma de fiscalização ajuda a educar os gestores. Chamado um achado de auditoria. Você faz uma fiscalização, acha alguma coisa que você considere que é uma irregularidade. Você notifica o gestor para ele se justificar e dizer, olha, não é bem assim, nós fizemos isso por isto. E a partir daí você faz a avaliação de julgamento. Todo e qualquer procedimento de compra realizado pela AGECOPA, desde simples materiais para expediente até os processos licitatórios, serão acompanhados pelo TCE. Na avaliação do conselheiro, a auditoria diária pode possibilitar que problemas que seriam causados pela pressa sejam evitados. Você tem a oportunidade de fiscalizar na hora que está ocorrendo o ato de gestão, de uma forma que propicie a possibilidade de correções antes do fato ser consolidado, se fosse para ser consolidado de forma errada. Então, esta auditoria em tempo real é um avanço muito importante na forma de fiscalizar os recursos públicos.
Todos os procedimentos em curso já passaram por auditoria. Por enquanto, ainda não foram encontradas irregularidades graves. As falhas identificadas, segundo o TCE, foram corrigidas. Algumas licitações chegaram até a ser canceladas. Nos processos de licitação, existem situações, às vezes, que o contrato da licitação não tenha sido muito bem definido. E na hora da execução, você tem um pouco de contradição entre o que está escrito no contrato e o que está sendo executado. Isso acontece. Às vezes até porque uma realidade da execução de uma obra não poderia nunca ser prevista completamente num contrato anterior. Você, quando começa uma obra, aparecem problemas, aparecem situações que não tinha como ser prevista num contrato elaborado apenas para o projeto. Para o presidente da AGECOPA, a presença do Tribunal de Contas dentro do órgão poderá evitar erros. Então fica mais fácil para você poder ajustar projeto, ajustar os caminhos para que a gente possa gastar melhor o dinheiro público. Essa é a grande vontade de todo mundo e principalmente buscar dar transparência das nossas ações para a população. O importante é que esse entendimento entre TCE e AGECOPA pode evitar que o dinheiro público que será investido nas obras da Copa do Mundo sejam desviados. Pelo menos essa é a esperança. Olha só essa imagem. Todo esse lixo fica depositado em um terreno em frente à Secretaria de Ciência e Tecnologia. De acordo com informações da equipe que trabalha no local, o lixo é oriundo de todo o centro político administrativo e foi acumulado em apenas um dia. Um sinal que é necessário haver um trabalho de conscientização para economizar papel e copos plásticos. O meio ambiente agradece. Agora vamos aos comentários de Romilson Dourado. Atenção Cuiabá, principalmente as autoridades. Estamos correndo o risco de assistir a um desastre ambiental a qualquer momento. Há 30 anos, o córrego da Prainha foi canalizado e fechado. Durante todo esse período, não houve sondagem para saber como se encontra o estado erosivo do córrego. A Companhia de Saneamento da capital possui um equipamento capaz de fazer com precisão esse trabalho técnico. Seria importante para se prevenir. Todo o processo de desbravamento e interiorização do país foi estabelecido pelos rios. Nessa rota, bandeirantes como Pascoal Moreira Cabral vieram atraídos pelo ouro e fundaram Cuiabá. O córrego da Prainha foi importante, não somente como marco histórico onde se ergueu a cidade, mas por muito tempo foi piscoso e navegável, fornecia água para o abastecimento das casas e servia como área de lazer. Com o processo de ocupação e povoamento, o córrego foi aos poucos perdendo seus recursos naturais, transformando-se em local de despejo final de detritos. Foi no governo Pedro Pedocian que o córrego foi canalizado e fechado. Sua nascente é no fundo do supermercado Modelo, no bairro Concil. Desce pelo bairro Araés, possui um trecho a céu aberto na praça ao lado do Hospital Ortopédico, entra no meio da Avenida Rubens de Mendonça, a conhecida Avenida do CPA, e onde até os anos 70 era chamada de Ponte da Confusão, continua descendo, passa em frente à Igreja São Benedito e o Morro da Luz, avança para 15 de Novembro, perto do Colégio São Gonçalo, até cair no Rio Cuiabá. Não é preciso ser especialista e nem possuir estudo técnico em mãos para concluir que, neste período de muita chuva, com a descida forte da água do córrego e ainda com o tráfego intenso de veículos, em vários trechos deve estar assoreado e degradado. A exemplo dos córregos 8 de Abril e Barbado. Corre-se o risco até de afundar o asfalto. Então, que a Prefeitura, especialmente a diretoria da Sanecap, se preocupe com o assunto e faça uma sondagem. É preciso saber como se encontra o canal da Prainha, se ela está ou não conservado para evitar uma tragédia. Em alguns trechos, segundo estudos, o córrego possui 3 metros de profundidade. E é sobre ele que circula diariamente milhares de trabalhadores, tanto em veículos de passeio quanto em ônibus do transporte coletivo. Além do risco de um desastre ambiental, existem outras complicações. As obras que vão criar corredores de ônibus visando a Copa do Mundo de 2014 passam pelo itinerário desse córrego da Prainha. Cadê um estudo para saber se esses projetos são ou não viáveis para se implantar em cima de um córrego canalizado? Fica aqui o registro de um alerta. Uma ótima segunda-feira e até amanhã.